Bem, meus Ah, amigos, uma boa tarde a todos. Como vocês se encontram? Todo mundo bem? Maravilha. O som está legal para vocês? Então vamos Sim. começar o tá nosso. bom. Bem, meus Tá bom. irmãos, nesse horário, das 16h20, nós nos reunimos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos mais uma obra. Todos nós possamos aproveitar esse momento para aprender um pouquinho mais, para a gente refletir um pouquinho mais, para a gente crescer um pouquinho mais. E a obra que nós estudamos é essa obra, né? Paulo de Tarso e as Leis Morais. É a obra que nós estudamos. E hoje nós vamos iniciar o primeiro pilar: sustentabilidade ética ou moral. Meu livro é página 83, e eu não sei no livro de vocês. É sustentabilidade ética ou moral. Todo mundo achou? Na página 83. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para mais uma tarde de estudos. Que todos possam, Senhor, aproveitar esse momento, esses ensinos que que o Senhor nos oportuniza para podermos crescer, para podermos melhorar cada vez mais. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, para que cada um de nós possa ir aos poucos, crescendo em sabedoria, crescendo em paz, crescendo em luz. Obrigado, Pai amado, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo, a nossa leitura. Então, livro Paulo de Tarso e as Leis Morais. Estamos aqui estudando o capítulo que trata da lei de conservação, Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. E nós vamos para esse item, primeiro pilar, sustentabilidade ético-moral. E diz assim, começa com uma passagem do Evangelho, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu vou pegar aqui esse trecho lá em Coríntios. Eu gosto sempre de ir no Evangelho, né? Então vamos aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então está aqui. Eu vou começar no versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enfermos, nem os devatos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isto. Então, repare como ele coloca isso. Né? Ele é tão direto que chega a ser ofensivo quase, né? Quando ele diz assim, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes, onde possuir o reino de Deus. Aí no versículo 11, ele diz, ao menos alguns de vós têm sido isto.
Ao menos alguns de vós têm sido isto, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Gravidade da impureza. Versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, ele traz aqui, né, um alerta muito importante, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E eu não me deixarei dominar por isso. Então, eu não posso me deixar dominar pelas coisas impuras. Não posso. Não há desculpa para que uma pessoa possa se deixar dominar pelas coisas impuras. E aí, aqui, o nosso irmão Guilherme Del Valle da Silva, que é autor desse livro, dessa obra, diz assim: atualmente, ética e moral seguem os seguintes conceitos. Ética, como conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas de forma contínua pelas pessoas. Essas regras se destinam à orientação individual, norteando as ações e os julgamentos de cada um sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Em O Livro dos Espíritos, na questão 629, Allan Kardec questiona sobre a definição que se deve dar à moral. E os espíritos esclarecidos, isto é, respondem, é a regra de bem proceder. Vamos lá pegar o Livro dos Espíritos para a gente ver direitinho essa questão no Livro dos Espíritos. Só um minutinho, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, instantinho. 600. Lê para a gente aí, Denise, a 629. Liga o microfone, Denise. O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural. Questão 629. O bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Alberto, lê a 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem e proceder de acordo com a lei de Deus, assim fazer o bem e proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ana Constantino, lê a 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é o mal,
Sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Eloá, lê 632. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou pela solidariedade, é implacável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, Eloá, achará ele. Oi. é a 632. Oh, sim, sim. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: Vede o que quereis que vos fazem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganeis. Então, é muito simples, olha essa questão, né? 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? A resposta é tão óbvia. Jesus disse: Vede o que querias que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganarei. Basta pensar, como é que eu vou saber o que é bom e o que não é bom? Gostaria que fizesse isso comigo? Gostaria. É bom. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, não gostaria. Não é bom. Isso. Percebeu? Não tem muita ciência. E na 631, que a Ana Constantino leu, tá lá. Tem meios do homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Para inteligência está nisso. Eu gosto que faça isso comigo? Não. Então não é bom. Eu gosto, então é bom. E no final da 630, fazer o mal é infringir a lei de Deus. Quando alguém faz comigo uma coisa que eu não gosto, eu não devo fazer isso com o outro. Porque se eu não gostei, eu acho que o outro vai gostar. Se alguém me agride e eu não gosto, é que o outro também não vai gostar de ser agredido. É tão simples, não é? É a questão 632, ela deixa muito claro para a gente. Jesus disse: Vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. Então, quando ele diz aqui, né, em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre a definição que se pode dar à moral. E os espíritos esclarecidos respondem: é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, a 629, 630, 631 e 632 deixa bem claro para a gente o que é o bem e o mal. O que eu devo fazer, eu não fazer. Mais simples que isso, qualquer criança sabe explicar. O homem, aí ele diz aqui, funda-se na observância de lei de Deus. É a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o homem procede bem quando ele faz pelos outros, né, ou com os outros, aquilo que ele gostaria que fizessem com ele. Então, tudo que você gosta que façam com você, faz com o outro. Tá bom, você está procedendo bem. Tudo que você não gostar que façam com você, não faça com o outro. Então, é tão simples às vezes, lembra? Lembra do não tornes a pecar? Aí você vai ver que é tão simples. Mas por que a
a gente tem essa dificuldade? Aí a gente vai ver por quê agora, no texto do livro Leis Morais da Vida, é esse mesmo o nome, Leis Morais da Vida de Joana de Ângeles. Eu vou abrir aqui o PDF. Deixa eu ver aqui. É esse aqui. A Joana, nesse livro maravilhoso, ela vai trazer para a gente, no capítulo 21, presença do egoísmo. E ela vai dizer assim: no fundo das desgraças humanas, o egoísmo sempre aparece como causa essencial. Isso é verdade, né? No fundo das desgraças humanas, o egoísmo sempre está presente. Urde a agressividade e inspira a fuga ao dever, sob disfarces inescrupulosos com que passa ignorado. Remanescente das paixões que predominam em a natureza animal, vige com vigor, logrando triunfos de mentira com que não consegue saciar a sede dos gozos, nem organizar o bastião de segurança em que busca apoio para a sistemática autodefesa. Examinemo-lo em algumas nuances. O mentiroso acredita que se exime a responsabilidade do cometimento que oculta, e não raro avança no rumo da infâmia ou da calúnia, logo a oportunidade se lhe faça propícia. O egoísmo é-lhe o nefando inspirador. O perseguidor cresce amparado pela necessidade do esforço justo, ou que procura justificar, transformando-se em implacável algoz. O egoísmo sustenta-o na empresa inditosa. O sensualista perverte o próximo, desrespeitando a honestidade das vítimas que lhe caem nas armadilhas. O egoísmo absorvente emula-o ao desar contínuo. O avaro amealha com sua freguidão, cobrando à sociedade um tributo absurdo, devorando os bens alheios e permitindo-se devorar pela sandice. O egoísmo faz-se-lhe a força que o propele na infeliz tarefa. O assaltante, de qualquer denominação, apropria indebitamente, utilizando-se subrepticiamente da astúcia, da temeridade, do cinismo, da loucura. O egoísmo domina o feroz. O misantropo arroga-se direitos na infelicidade que se impõe e exerce enérgico domínio em torno dos próprios passos, com que não amaina a melancolia em que se compraz. O egoísmo concita-o a lamentável situação. O vício de qualquer tipo, exercendo dominação sobre o homem, sem facultar a outrem qualquer ensancha de prazer, cresce merecedor de tudo, e a si mesmo se concede somente direitos e permissividades. Morbo pestilencial, no entanto, consome aquele que o agasalha e o vitaliza. Destrói em volta, sem embargo, aniquila-se. O conhecimento da vida espiritual constitui o antídoto eficaz a tão violento quão generalizado mal, o egoísmo. Descarta-te de excessos e, disposto a vencê-lo, distribui o que te seja também necessário. Não é uma conclamação à imprevidência, tampouco apoia a avareza, né? Quando ele diz para você distribuir como a viúva, lembra do óbolo da viúva? E também deu um pouco do seu necessário. E ele diz que isso não é uma conclamação à imprevidência, tampouco apoio à avareza. Imprescindível combater, por todos os modos possíveis, esse adversário, e se assenhoreia da alma e lhe estrangula as possibilidades de libertação.
Ama e espraia-te. Desculpa e cresce na fraternidade. Serve e desdobra a esperança. Ora e dilata os valores da iluminação espiritual, clarificando mentes e corações no propósito excelente de vencer, em definitivo, esse verdugo, que tem sido a matriz de todos os vales que pesam na economia moral, social e espiritual da humanidade. E eu achei esse texto da Joana lindíssimo, lindíssimo. Então, ela está chamando a nossa atenção aqui. Se nós continuarmos a agir com egoísmo, e quando a gente age com egoísmo, é o quê? Esse egoísmo é sempre dirigido a quem? Ao outro. Ao outro. Porque em relação a nós mesmos, nós não conseguimos ser egoístas. Nós somos egoístas com nós mesmos? Não. Conosco a fartura. Tanta fartura que às vezes até a gente joga fora. Não é assim? Joga fora por quê? Porque deixa estragar. Quanta coisa, às vezes, quando a gente vai dar aquela arrumação no nosso armário, seja da cozinha, seja de roupa, mas vamos da cozinha, né? Porque da roupa é difícil assim estragar, né? Mas da cozinha. Quantas vezes a gente abre o armário para ver e quantos produtos estão lá com data de validade vencida? Né? Então, muitas vezes, isso acontece. Porque a gente compra, às vezes, quantas coisas a gente compra e a gente sabe que não vai precisar daquilo. Ah, para quando eu? Para quando eu vou usar? Por que você não usa, às vezes, esse dinheirinho aí e está comprando por uma coisa que um dia, quando eu for fazer, a gente acha que aquilo é necessário e a gente não compra para o outro. Ah, não, aquele outro está precisando disso. Mas isso que ele está precisando é muito caro. Eu não vou comprar. Está muito caro. Aí você vai comprar uma coisa para você e deixa estragar. Quando, de repente, porque ela falou, né, da gente poder até tirar um pouco do que é necessário para a gente. Então, de repente, não, esse mês eu não vou comprar isso, não. Isso aqui faz falta, mas eu não vou comprar isso, não. Eu sei que tem uma pessoa ali que precisa de outra coisa, com mais urgência. Então, eu posso passar mais um mês sem comer aquela rabada, aquele bacalhau, né? E vou comprar, de repente, uma caixa de leite, desses leites de 80, 90 reais que a gente sabe que tem por aí, né? Para criança. Teve a semana passada, eu estava numa loja, conversando até com a vendedora da loja, né? E eu vi lá o preço do leite, ela estava falando, né? Ela disse, nossa, graças a Deus eu consegui. E meu filho não precisasse mais desse leite, ele agora está tomando leite comum. Porque eu precisava de uma lata dessa de leite por semana. A lata de leite que ela gastava por semana era R$ 120. R$ 120. E às vezes a gente compra 2 pizzas por mês por R$ 120. Uma pizza de 60, de R$ 80, né? Cheia de gordura, aquela coisa toda, né? A gente às vezes diz assim, poxa, essa semana eu não vou comprar essa pizza, não. Vou até fazer em casa, ou vou comprar, vou comer um cachorro quente, qualquer coisa assim. Esse dinheiro que eu ia gastar com essa pizza, R$ 80, está aqui reservadinho. De repente, pode, né? Procurar alguém que está precisando desse salário. Vou pegar esses R$ 80 aqui, em vez de comprar uma pizza, eu vou comprar uma lata de leite dessa. Vou procurar, de repente, uma casa que atenda, precisa. Vocês conhecem aqui na casa alguém, né, que está precisando desse leite aqui? Leite. É uma pizza que deixou de comer, tá? Então, são coisinhas que a gente pode fazer. E às vezes a gente não faz. A gente não faz. Então, mas esses R$ 80 eram necessários do lanche do fim de semana. Então, de um jeito, naquele fim de semana, a gente não comia aquela pizza. Né? Eu compro uma salsicha, faço um cachorro quente em casa daqueles correndozinho, vai ser menos, vai fazer menos mal, vai. Não é? Eu compro lá, vou lá com uma salsicha de frango, faço o molhinho,
um pãozinho careca, faço o meu cachorro quentezinho, que eu gosto de fazer em casa. Então, sai menos caro, e eu vou fazer um lanchezinho lá com o meu cachorro quente. E não vai custar caro, e deixo de comprar aquela pizza, né? Então, são certas coisinhas, dizendo que ninguém come a sua pizza, não. Eu gosto de comer a minha pizza, eu gosto de comer o meu cachorro quente, mas a gente pode ir trocando por uma coisinha, trocando por outra, entendeu? E aí a gente vai resolvendo. Então, é aquilo que falou, que a gente estava falando antes. Faça o outro que você gostaria que o outro te fizesse. Não é? Faça o outro que você gostaria que o outro te fizesse. Então, a gente pode, né, de repente, abrindo mão um pouco desse egoísmo. Né? Esse mês estou precisando comprar uma sandália. Não, vou esperar um pouquinho, vou usar esse dinheiro da sandália para, de repente, ver alguma coisa aqui, para ajudar alguém. A sandália daqui a do próximo mês eu compro. Então, a gente pode, sempre dando um jeitinho, de às vezes, né? Porque, como ela mesmo falou, não é do que te sobra, mas também do que é necessário para você. Esse é o grande questão do óbolo da viúva. Que os fariseus também davam, às vezes. Mas eles davam o quê? Daquilo que estava sobrando. Eles não davam do necessário. Entendeu? Não, como diz o outro, não se abstinham de ter alguma coisa. Não deixavam de ter alguma coisa para servir o outro. Sobrou, sobrou. Então dá. Não sobrou. Eu vou, para poder servir o outro, eu vou ter que tirar do meu. Não, assim não dá. Assim não rola. Tirar do meu não vai dar certo. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que ela está falando aqui. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Chamando a nossa atenção para essas questões e vai tratar as questões do egoísmo, porque como ela elencou ali, o egoísmo é terrível. O egoísmo é terrível, de todas as formas. Vamos voltar aqui ao nosso texto. Não seria producente descrever todos os atos da vida de Paulo de Tarso, que atestam esses valores. A trajetória do apóstolo dos gentios, mesmo antes da sua conversão, é repleta de passagens em que provou, com austeridade, sua perfeita comunhão com os conceitos modernos de ética e moral. Mais uma delas ocorreu após viver o seu Pentecostes, no processo de cura do procônsul Sérgio Paulo, recordando que Estevão recebera a influência generosa do patrício e o livrara da escravidão. Lembra da história de Paulo Estevão? Quando Sérgio Paulo, né, o ajudou? Aí ele diz aqui, Saulo adota o nome de Paulo por considerar que entrara numa nova vida. Porque o Sérgio Paulo, o procônsul Sérgio Paulo, ajudou muito ao Estevão. Lembra que o Estevão foi dado como morto para poder fugir. E o procônsul, quando o Estevão estava para fugir, ele disse para o Estevão o quê? Nunca conte para ninguém que eu te ajudei. Porque se ele contasse para alguém, isso caísse na boca do governo romano, do qual o procônsul era funcionário, né? Ele era o procônsul do Império Romano, ele seria dado como traidor. Porque Estevão foi condenado como um elemento nocivo para o Império Romano. E você dar guarida a um inimigo do Estado era ser tão inimigo do Estado quanto o condenado. Então, se alguém soubesse que o Estevão não sabe porque o procônsul assinou o documento, mandou informar que ele havia morrido afogado. Mandou para Roma um documento dizendo que Estevão tinha morrido afogado.
Na realidade, Gesiel, né? Mandou a notícia dizendo que Gesiel, o escravo Gesiel, o condenado pelo Estado romano, havia morrido afogado. E assinou. Agora, se ele aparece vivo, se não, o procônsul seria dado como mentiroso e inimigo do Estado. Então ele pediu, não troque seu nome. Só quem ficou sabendo disso foi Pedro. E aí Pedro diz para ele, ó, então você não vai, né? Troque seu nome. E ele troca para Estevão, para que ninguém soubesse. E aí Paulo, né? Aqui, ó, Paulo, sabendo disso, adota, mais tarde ele vai ficar sabendo, né, disso, ele vai adotar o nome de Paulo, por considerar que entraram numa nova vida, né? Emmanuel comenta, nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Só uma letra, de S, passou para P, né? Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar portas adentro do cristianismo a sua fidelidade inata. Se servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome, haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Ele não mudou o nome todo, como Estevão mudou para como Gesiel mudou para Estevão. Para ele, bastou trocar uma letra. Mas com o mesmo vigor, com a mesma fidelidade que ele servia ao judaísmo, ele vai servir o Cristo. A mesma integridade moral, tá? Se errara e fora perverso na primeira condição de Saulo, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda existência. Então, quem quiser anotar de lapisinho aí do lado, bota assim, ó, capítulo, Primeiros Labores Apostólicos. Esse trecho é do livro Paulo Estevão, no capítulo Primeiros Labores Apostólicos, né? Para a pessoa, se um dia quiser procurar, ela sabe em que capítulo ela vai procurar. Então, você bota aí, capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Aí ele diz aqui, Emmanuel informa que a fidelidade é marca expressiva da personalidade de Paulo. E sua aquisição é o alicerce seguro para a edificação das obras santas. O fiel, no mínimo, é fiel também no muito. Antes de continuar, eu vou pedir a vocês pegarem o livro, quem puder aí, Caminho, Verdade e Vida. Eu esqueci de mandar para vocês pegarem. Caminho, Verdade e Vida. Eu tinha mandado pegar semana passada, mas essa semana eu esqueci de mandar pegar. Caminho, Verdade e Vida, tá? Quem puder pegar aí. Aí ele diz aqui, né? Vou repetir aqui. Emmanuel informa que a fidelidade é marca expressiva da personalidade de Paulo. E sua aquisição é o alicerce seguro para a edificação das obras santas. O fiel, no mínimo, é fiel também no muito. O injusto, no mínimo, é injusto também no muito. Então, ele fala aqui, né? Como está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, é fiel também no muito. Agora, o injusto no mínimo é injusto também no muito. Né? Quando os espíritos esclarecidos afirmam que para termos atitude moral devemos agir bem pelo bem de todos, não apenas de alguns, é porque devemos, em todos os momentos da vida, pautar nossas ações pela ética e a moral cristã, sem exceções, pois o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Às vezes a gente tenta, né? A gente tenta, de alguma forma,
fazer com que uma ação, justificar uma ação má, como se fosse boa, porque a gente quer que aquilo aconteça de qualquer maneira, e a gente tenta justificar uma ação má. Lembremos Jesus, seja, porém, a vossa palavra sim, sim, quando for sim, né? E não, não, quando for não. O que excede disso é do mal. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Diz Emmanuel na introdução da obra Caminho, Verdade e Vida. Aí eu vou pedir para vocês abrirem a obra Caminho, Verdade e Vida na introdução. A introdução tem título Interpretação dos Textos Sagrados. Até na semana passada eu pedi para vocês abrir, mas não deu para a gente ler. Interpretação dos Textos Sagrados. Vamos ler uma parte aqui. É o primeiro texto do livro. Interpretação dos Textos Sagrados. É a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Acho que todo mundo já pegou, né? Diz assim: sabendo primeiramente isto, e nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Está em 2ª carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20. Todo mundo já conseguiu pegar? Caminho, Verdade e Vida? Primeiro texto da obra. Diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam, cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhe a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aprimoramento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal, reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhes olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Tá? Então, está aqui. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhes esquecemos, né? Lhes olvidamos o conselho e somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. E é verdade, gente. Ele veio para levantar o padrão da nossa vontade, estabelecer disciplina para uso pessoal, reeducar nós mesmos. Mas nós, várias vezes, esquecemos de tal forma, ou nos forçamos a esquecer de tal forma o que ele nos ensinou, adiando de tal maneira o nosso progresso, que não dá para entender. Será que... Vamos aqui fazer uma digressão. Se nós, desde a época que Jesus esteve aqui, há 2000 anos, não fizéssemos isso aqui, não esquecêssemos seus conselhos e seguíssemos tudo aquilo que ele nos ensinou,
aonde será que nós poderíamos estar? Bem mais avançados, né? Não vamos dizer que a gente seguisse tudo. Também ninguém é, né? Vamos ser 50%. Se a gente tivesse seguido 50% dos ensinos de Jesus, onde será que nós poderíamos estar? Bem mais avançados, não é verdade? Mas não é isso que nós fizemos. Foi o que Emmanuel disse aqui. Tantas vezes lhe olvidamos, quer dizer, lhe esquecemos o conselho e somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Nós simplesmente, propositalmente ou inconscientemente, eu não sei, fizemos ouvido de mercador para os ensinos do Cristo. E por causa disso, nós paramos tempo. Em vez de dar passos largos para o futuro, nós demos aqueles passinhos muito pequenininhos. Por isso que a gente ainda se encontra aqui, nessa situação. Fala aí, Denise. No parágrafo anterior, quando ele fala, entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. Muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade da vida. Ela é sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. É isso que me chamou bastante atenção. Eu vou até repetir aqui. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, das várias encarnações, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade da vida. Reclamar de quê? Aí depois vem o consolo. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparada. É o consolo, né? Não chora muito, não. Agora vamos pular para o 4º parágrafo. E lá na 9ª linha do 4º parágrafo. O 4º parágrafo começa assim. Assim procedemos. Lá na 9ª linha, diz assim, o Cristo, vê se vocês acham, lá pela 9ª linha do 4º parágrafo, mais ou menos 9, 10 linhas do 4º parágrafo. O 4º parágrafo é assim, assim procedemos, porém. Por aí umas 9 linhas, está escrito assim, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, quer dizer, desprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Porque quando estamos no templo, seja de que religião for, não é? Ah, mestre querido, não é assim que a gente faz? O senhor é meu guia, o senhor é tudo para mim. Sai do templo, despreza o mestre. Despreza o mestre. Quando a gente sai do templo, a gente não quer saber quem é o mestre. E aí ele falou isso? Ih, deixa para lá. A religião é o ópio do povo. Se eu for fazer tudo que o Jesus mandou, oferece a outra face. Eu não vou viver, gente. Eu vou ser o quê? Um bobalhão. Não dá, não é assim, ó. Dentro do templo, ou então quando a coisa está preta, está esquisita, está difícil, quando a treva está me envolvendo, a sombra,
Senhor, pelo amor de Deus, meu guia, mestre, meu guia. Jesus é o guia que Deus mandou para me iluminar. Não é assim? É assim. Agora, quando sai do templo, peraí, gente. Não dá. Tem coisas que a gente tem que dar, principalmente do que tange questão de violência, né? Essas coisas. Meu irmão, não, vai me desculpar, mas não é meu irmão, não. Esse aí não é meu irmão, não. Pô, o cara, viu o que o cara fez? O cara entrou lá, por exemplo, agora eu estava ouvindo falando, tem um jogador da NBA que ele é sérvio. Esse é o nome dele, o Beto que sabe o nome dele, ele até mandou para mim aqui. Sérvio. E vocês sabem que essa semana, naquela região, né, houve mais uma terrível tragédia em escola, né? Uma tragédia que não dá mais dessas. Foi uma tragédia realizada por uma criança, um menino de 13 anos, e cometeu uma barbaridade na escola. Matou todo mundo. E esse jogador sérvio, ele disse que ele ia... Como é que era o negócio? Beto! Deixa eu ver, que o Beto sabe bem. Parece que ele ia ajudar ou fazer o enterro de todas aquelas crianças, ou ajudar todas aquelas famílias que sofreram com essa violência bárbara lá no país dele, né? Então, esse está... qual o nome do jogador da Sérvia mesmo? E o que foi que ele falou que ia fazer, Beto, frente àquela tragédia lá na Sérvia? É Dalcite, né, o nome dele? Oi? O que foi que ele falou que ia fazer? É o Dalcite o nome dele, né? Atentado em Belgrado. É Dalcite, né, o nome dele? Não. Lucas Dalcite. Então, em Belgrado, isso aconteceu em Belgrado, e ele disse que ele ia pagar. Ele joga na NBA nos Estados Unidos, mas foi na terra dele. É um jogador de NBA, basquete, milionário, né? Então ele disse, não, morreram vários, né? Então ele virou e disse assim, não, eu vou pagar o velório de todas aquelas crianças e outras pessoas que morreram nesse atentado lá em Belgrado, e parece que foi uma outra criança que fez. Né? Então, esse, né, ele está fazendo fora do templo o que se faz dentro do templo. Entendeu? Mas, às vezes, nós temos dentro do templo um comportamento e fora do templo outro. Né? Em relação à violência, por exemplo, quantas pessoas, eu não sei, eu nem procurei, eu só soube assim desses casos que o Beto me falou, eu não sei nem o que aconteceu com a criança que fez o atentado, não sei. Não procurei saber, ainda mais quando se trata de criança, eu tenho horror a ver isso. Mas quantos será que oraram pela criança que patrocinou, que praticou o atentado? Que tirou a vida de acho que foi umas 15 ou 16 pessoas. Será que nós, em algum momento, rezamos pelo agressor? A gente reza muitas vezes pela vítima, né? Mas a gente reza pelo agressor. A gente diz esse agressor podia ser meu filho, já que ele tinha, parece que 12 ou 13 anos. Não. A gente diz o quê? Eu quero mais que ele vá para o inferno. Não é assim? Eu quero mais que o diabo carregue. Afinal, ele é um criminoso, é um assassino de 12, 13 anos, tirou a vida de várias pessoas. Esse é o nosso papel? Claro que não. O que a gente aprende com a doutrina? Quem é que precisa mais? O agressor ou o agredido? Agressor. Ele é que precisa mais da nossa
compaixão. Então, é isso que Emmanuel está dizendo aqui para a gente, né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. A oficina é a área de trabalho. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Porque se Jesus tivesse que ir ao local onde o crime foi cometido, e se aconteceu com o agressor, o que acontece na maioria das vezes, né, quando ele não tira a própria vida, a polícia o abate, quem será que Jesus iria socorrer primeiro? Alguém tem alguma dúvida? O mais necessitado. E aí o que aconteceria com Jesus? Seria apedrejado. Como? Está dando mais atenção ao criminoso? Seria, gente. Ou alguém duvida disso? Então, é que eles aqui. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos. E é esse o olhar que a gente tem que ter. E essa é a nossa dificuldade. Essa é a nossa dificuldade. É olhar, né, como Jesus olhava e amar como Jesus amou, como Jesus ama. É isso que a gente tem que parar e pensar. O que Jesus, nesse momento, quando ele retorna do túmulo, quem será o primeiro que ele vai visitar? Quem foi o primeiro que ele foi visitar? Aqueles que todos execravam. E execram até hoje no sábado de Aleluia. Foi o primeiro que ele foi visitar. Judas. Não foram os seus discípulos que estavam lá protegidos, escondidos dentro de casa. Não foi eles. Foi Judas. Foi o primeiro que ele foi visitar. Então a gente tem que fazer o mesmo. É orar. Sempre que sabe de uma tragédia dessa, ora pelo mais necessitado. E não há dúvida de quem seja o mais necessitado. Por quê? Porque aquele vai ter que responder pelo crime que ele praticou, pela dor que ele infligiu aos outros. E não vai ser pouca coisa. Entendeu? Não vai ser pouca coisa. Esse é o mais necessitado. Então, voltando aqui ao livro, ele diz assim: a vivência conforme as leis de Deus não está restrita. Eu achei isso fantástico. A vivência conforme as leis de Deus não está restrita às 4 paredes dos templos religiosos. Por onde passarmos, o compromisso é sermos as cartas vivas do Evangelho. Já estudamos até um texto sobre isso, lembra? Quando a gente estudava as epístolas de Paulo, as cartas vivas do Evangelho. Então, ele está escrito aqui: por onde passarmos, o compromisso é termos as cartas vivas do Evangelho, em uma vida unificada com os desígnios divinos, e não uma vida dúbia, sendo um dentro e outro fora do templo. Então, essa passagem, esse trecho aqui eu achei fantástica. Quando Guilherme diz assim, né, que é o autor do livro, Guilherme Del Valle: a vivência conforme as leis de Deus não está restrita às 4 paredes dos templos religiosos. Por onde passarmos, o compromisso é sermos as cartas vivas do Evangelho, em uma vida unificada com os desígnios divinos, e não uma vida dúbia, sendo um dentro e outro fora do templo. Se deixarmos de assumir certas atitudes inferiores,
dentro do centro espírita, porque as manteremos fora da instituição. Né? Se dentro da casa espírita eu procuro ser uma pessoa equilibrada, amorosa, fraterna, indulgente, por que fora da casa espírita eu não posso, não tenho a mesma conduta? Está escrito lá, né? O mestre nos convida a viver de forma ética e que não tenhamos atitudes com as quais possamos nos envergonhar, até porque a todo momento estamos sob uma nuvem de testemunhas. Olha lá, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Paulo disse, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, se você tem um comportamento dentro do templo, um comportamento fora do templo, essa nuvem vai te chamar você de quê? Hipócrita. Vão nos chamar de hipócritas. Porque temos uma conduta aqui dentro do templo, uma conduta fora do templo. E Paulo falou, estamos sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. O Espiritismo é uma doutrina voltada à educação de espírito. Isso tem que ser sublinhado, gente, para a gente não esquecer. O Espiritismo é uma doutrina voltada à educação de espíritos encarnados e desencarnados. O grande objetivo da doutrina espírita é educação de todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Esse é o grande objetivo da doutrina. Educar. Porque, como disse Pedro de Camargo, né, o problema do homem é o problema de educação. Seja ele encarnado ou desencarnado. Então, o objetivo da doutrina é educar os espíritos. Sejam na carne ou fora da carne, ou sem a carne, no plano invisível ou no plano terrestre. Ao fazer tais observações, temos o objetivo de provocar reflexão e uma mudança real, a fim de revermos valores e sentimentos na construção de um estilo de vida mais saudável. Ora, estilo de vida mais saudável. Isso nos lembra de quê? Quando a gente fala de lei de conservação, de sustentabilidade, não é não? Estilo de vida mais saudável, lei de conservação, sustentabilidade. Então, ao fazer tais observações, temos o objetivo de provocar reflexão e uma mudança real, a fim de revermos valores e sentimentos na construção de um estilo de vida mais saudável. Lei de conservação, vou até anotar aqui no meu caderno, no meu livrinho, e sustentabilidade. E não estimular o remorso ou o sentimento de culpa pelos equívocos do passado. A ideia não é essa. Tanto é que Paulo jamais teve ou fez culto a sentimento de culpa. Não é verdade? Ele jamais fez culto a esse tipo de coisa. Não. Ele reconheceu o erro e partiu para resolver o problema. Então, aqui, ao fazer tais observações, temos o objetivo de provocar reflexão e uma mudança real, a fim de revermos valores e sentimentos na construção de um estilo de vida mais saudável e sustentável. E não estimular o remorso ou o sentimento, né? E não estimular o remorso ou sentimento de culpa pelos equívocos do passado, até porque não dá para voltar do passado e fazer e mudar nada, né? Vai só ficar perdendo tempo. Somos criaturas frágeis ainda e cometemos inúmeros equívocos e ainda vamos cometer alguns mais no futuro. Mas coloquemos como meta, né? Mas coloquemos como meta em nossas vidas a edificação de obras com valores éticos, pois sem eles o edifício que estamos construindo estará fadado a ruir.
Então, nós temos, né, que buscar colocar em nossas vidas a edificação de obras com valores éticos, tá? Porque sem isso, o nosso edifício vai ruir. Então, eu gostei muito de trabalhar esse primeiro pilar, que é a sustentabilidade ética ou moral. Veja só quanta coisa importante, né? Nesse primeiro pilar, nós aprendemos, nós estudamos. Então, ele vai trazer vários pilares. Esse foi o primeiro pilar, né? O pilar da sustentabilidade ético-moral. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que nós estudamos aqui? Quando, num determinado momento do estudo, você comentou, né, que se estivéssemos praticando há 2000 anos atrás o que Jesus nos trouxe de mensagem, aí me veio à cabeça a seguinte situação. Às vezes a gente estava até nas trincheiras de Jesus, né? Como sacerdotes, freiras, e mais sobrecarregados de dogmas, né? De desvios até em nome daquilo que a gente acreditava, nos desviando, né? Então, até mesmo dentro do que se preconiza como um caminho de Jesus, às vezes o caminho também não é. Tem que se refletir até nisso, né? Porque quantos desvios não houve de sacerdotes, de freiras, né? E estava todos sobre a tutela, sobre o guarda-chuva de Jesus, né? E aquela coisa, né? Sabendo o que era verdade, conheciam, né? Por isso, até para esses cidadãos, a responsabilidade é maior. Eles conheciam o Evangelho, mas vem aquilo que a Joana estava falando, o egoísmo, os interesses. Entre aqueles que caminharam ao lado de Jesus, ou que ouviram a palavra dele, quantos se desviaram? Que ouviram Verdade. a palavra dele. Pode alegar que foi por desconhecimento? Não, não foi por desconhecimento. Foi por escolhas que a criatura fez. Escolhas. Porque Eu me lembro, Rose, no nosso estudo de Emmanuel, quando a gente começou a estudar aquele trecho lá dos concílios, né? Que lá no período de Paulo, os cristãos se reportavam aos espíritos para serem inspirados, né? E aí depois isso tudo foi sendo anulado porque passou o interesse, o egoísmo, que foi lido de Joana, a prevalecer sobre o sentido mais profundo das coisas. a questão tanto não era de intelectualidade, os 12 discípulos que ele escolhe são homens incultos, mas que ouviram a palavra e aceitaram, compreenderam. E quantos cultos ouviram a palavra, mas tinham seus interesses? Emmanuel foi um. Emmanuel foi um. Era um senador romano. Um senador. E fugiu. Saulo, era o doutor da lei. Cultíssimo. Quando ouviu do mestre, não dos outros. Os outros não foram suficientes para tocá-lo. Mas quando ouviu do mestre, ele, opa, eu sei o que é isso. Eu sei o que é correto. Eu abraço. Só deu uma balançada quando Estevão falou com ele, né? Estevão falou, percebeu, como diz outra, a maré negra que ele se encontrava. Mas o orgulho ainda tocava, falava forte. Quando o primeiro discurso de Estevão, ele já descobriu que ele estava mal, que a coisa, que ele estava desviado.
Na primeira palavra de Estevão, ele já caiu a ficha, mas o orgulho não permitiu que ele dissesse assim: realmente eu errei. Foi o orgulho que sustentou ele ali, entendeu? Por isso que o orgulho, o egoísmo, isso aí que ele tinha, essas chagas. Ô, Rose, e em relação ao que você faz dentro da igreja, né, e fora da igreja, que não pode ser, né, e que Cristo fazia o tempo todo em qualquer lugar onde estivesse, eu lembrei do Haroldo Dutra Dias, quando ele diz assim, olha, não dá para você parar onde você está e fazer a sua transformação. Tem que fazer como se você estivesse num avião precisando de reparo e você tem que fazer o reparo enquanto o avião voa. Eu achei muito interessante, uma coisa que ainda foi uma palestra que ele deu. Então, você tem que se reformar enquanto você está a caminho. Não, em todos os lugares. Perfeito. Não, o problema está dando enquanto o avião está voando. Não dá para dizer assim, aterrissa que eu vou consertar. Não, tem que consertar em voo, tem que ser mecânico, porque tem o mecânico de avião da terra e tem o mecânico de avião de voo. Aquele que resolve o pepino enquanto o avião está lá em cima. Porque se ele não consertar, o avião vai cair. Então ele tem que consertar enquanto o avião está voando. Não dá para dizer, desce o avião. Aí o piloto diz, não dá para descer. Não dá para descer. O problema está agora, tem que ser resolvido agora. E aí você detectou o problema, vamos resolver o problema. O Saulo foi isso. Quando ele escuta Estevão, ele sente que a coisa está esquisita. Mas ele tinha um orgulho muito forte. E aí ele foi mantendo orgulho ali. Mas tem uma hora que ele fez como Nicodemos fez, que a gente está vendo lá no Chosen, né? E logo percebeu, ó, tem que consertar enquanto está voando. Aí ele não teve jeito, ele foi. Tinha que cair do cavalo mesmo, né? O avião dele caiu. Teve que ter um choque de ordem. Como senador, e aí a coisa foi piorando, piorando, piorando. O avião dele caiu. E que grande inspiração é o Paulo, né, para a gente, né, gente? Exatamente, né? Depois que eu li esse livro, né? eu sou outra pessoa. A gente tem o exemplo de Paulo e de Emmanuel. Olha quanto tempo levou para Emmanuel corrigir, resolver o problema causado por aquele não que ele deu para Jesus. Se ele tivesse ali, naquele momento, quando Jesus disse, vem e segue-me, era assim que Jesus falava, vem e segue-me, se ele tivesse feito como aqueles 12 homens disseram para ele, tudo bem, mestre, eu estou com o senhor, depusesse a toga de senador, ou poderia até continuar como senador. Teria. Preciso que ele deixasse de ser um senador. Mas ele poderia parar para ouvir Jesus, que era um homem muito culto, muito inteligente, e começar, dentro das possibilidades, implantar aquele evangelho dentro do Império Romano, junto a César, mesmo que ele viesse sofrer consequências, como vários outros sofreram. Conseguiram o mestre. A mulher dele não morreu? Seguindo o mestre? Sofreu consequências? Ele poderia ter tentado ser um senador romano, mas ele não quis. Quanto tempo isso, essa decisão dele naquele momento, baixando a cabeça e indo embora, não aceitando o convite do mestre, o quanto isso não lhe custou para o futuro, de dor e sofrimento. Muito. Hoje ele segue o mestre. Mas pergunta para ele, naquele dia, talvez ele estivesse preparado, tudo bem, mas se naquele dia a sua escolha fosse outra, você não se arrepende? Você não teria, vamos dizer assim, economizado tanta dor e sofrimento? Sim, sim. Naquela mesma noite, se ele tivesse voltado para casa e tivesse dito a Lívia, Lívia, né, a esposa dele, né?
e tivesse dito a Lívia, Lívia, eu conheci o mestre e eu aceitei o mestre. Será que ela teria morrido lá pelos leões? Estariam os dois seguindo o mestre. Ela foi escondida ouvir o Cristo. Ele poderia ir com ela. Teriam sido os dois presos. Ele não abjuraria, morreriam os dois juntos a Ema. Não quer dizer que ela não morresse. Ela morreu porque ela foi ouvir Paulo, o Pedro, lá nas catacumbas. Quando os soldados chegaram, levaram ela, um soldado a identificou como a esposa do senador, tentou tirá-la, ela disse, não, troca de roupa com a minha escrava e leva a minha escrava, dá liberdade à minha escrava. O soldado ia dizer para ele, senhor senador romano, quem sou eu para mandar jogar o senador romano na arena? Ele poderia dizer, faz o seguinte, eu também vou trocar de roupa com alguém. Da mesma maneira que ela trocou de roupa com a escrava para salvar a escrava, ele poderia dizer, chama aquele jovem, aquele homem que está ali, eu vou trocar de roupa com ele, para lhe salvar a vida daquele homem. E eu vou morrer na arena com a minha esposa. É como a gente leu no texto, a gente está sempre empurrando com a barriga as nossas oportunidades, né? Não seria A gente está sempre prorrogando, sempre prorrogando. uma oportunidade sublime para ele? Ele e a esposa teriam escutar e ouvir o discípulo, né? Pedro ou Paulo, seriam presos. Ele poderia ter tomado essa atitude, salvado mais uma vida e morrer ao lado dela. Livre-arbítrio, Rose, livre-arbítrio. Então, caminhos. Ah, mas ele ia morrer antes da hora. Mas ele morreu também lá no futuro. A história, não é porque ele morreu, deixou de morrer, todos nós vamos morrer. Mas a história poderia ter outro, entendeu? Outro final, outro caminhar. Tudo isso que ele não fez ali, ele fez mais tarde depois. Ele só faria mais cedo. Porque ele, mais tarde, no futuro, ele vai morrer seguindo Cristo. Ele vai ser martirizado seguindo Cristo. A única coisa que eu seria é que isso seria um pouquinho mais cedo. Mas ele morreria seguindo Cristo. Então, são nossas escolhas. Não são nossas escolhas. A pessoa diz, é destino. Não, são nossas escolhas. Mas isso não diminui nada a situação. Ele fez isso depois. Né? E na obra mesmo ele fala. Né? E naquele momento ele não teve essa coragem, até porque ele era um senador romano, ele não acreditava, aquela coisa toda. Né? Mas futuramente ele vai fazer. E isso não diminui nada, Emmanuel. É apenas mostrando ali o que a Lívia fez, a esposa dele, o que ele É uma fez. consolação para a gente, Rose, saber que a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Né? A Lívia vai se colocar numa situação superior a ele. Assim como a Abigail também em relação a Paulo. Porque ela aceitou Jesus quando ele ainda negava. Isso vai colocá-la numa situação, né, superior. Ele vai ficar aqui ralando mais um pouco. Se ele tivesse aceito Jesus, quando Estevão falou, se o orgulho não tivesse motivado tanto, o trabalho para Jesus ele teria feito de qualquer maneira. Ele teria feito de qualquer maneira. Entendeu? Porque ele era o vaso escolhido, ele faria, naquele momento, se a estrada de Damasco poderia ser para ele, o momento que ele escutou Estevão pela primeira vez. Então, naquele momento que ele escuta Estevão pela primeira vez, se ele aceita Jesus, ele teria feito o mesmo trabalho que ele fez depois. O mesmo trabalho ele teria feito. Ele só talvez não sofresse tanto com a morte dela, aquela coisa arada toda. Mas o trabalho que ele fez, teria que fazer. Como Emmanuel fez o trabalho que tinha que fazer, que é ser o grande evangelizador da humanidade. Né? Então,
mas cada um tem sua história, cada um tem seu momento, né? Cada um usa o livre-arbítrio para fazer na hora que deve fazer. Mas é assim, o que mostra para a gente é o seguinte, né? É lembrar daquela mensagem de ontem, não peques mais, e faça o outro que gostaria que te fizesse. Assim, a nossa caminhada vai mudar. E como falou Denise, a hora da mudança é agora, enquanto estamos nesse voo. Não é esperar o próximo voo, nem esperar o avião aterrissar. É agora, estamos em voo, vamos procurar mudando aos poucos, dentro das nossas possibilidades, é claro. Bem, gente, a gente vai terminando agora o nosso estudo, que daqui a pouco a gente vai fazer a nossa 10 para as 7, 10 para as 6, né? A gente faz a nossa reunião de irradiação para os nossos irmãos encarnados. Tanto que eu vou passar para a Denise, e depois, para poder fazer aquilo, tá, Denise? E depois eu volto, tá bom? Então, eu vou pedir agora nosso irmão Roberto. Roberto, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Dando início ao nosso momento de prece, sempre agradecidos ao Pai Celeste pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para podermos compreender a verdade, para podermos compreender o caminho, para podermos amealhar pontos de vistas que nos fortalecerão num caminho de qualidade moral. Possamos meditar sobre a ética de Jesus, sobre a moral dos seus exemplos, para que possamos ter como modelo e guia em nosso processo de aprimoramento. Que possamos estar na seara de Jesus, imbuídos de propósitos edificantes, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Que possamos, então, nos voltar a um caminho no bem. Agradecidos a essa espiritualidade, a Francisco de Assis, aos nossos mentores e todos os espíritos protetores e afins que estão conosco neste processo de aprendizado e que nos auxiliam, nos inspirando no melhor entendimento, nos inspirando no altar ou na oficina, para que possamos ser íntegros em qualquer ambiente, para que possamos estar como seguidores do Mestre Jesus em qualquer ambiente. Agradecidos estamos por este momento e no encerramento desta prece, estejamos sempre agradecidos ao Pai e a Jesus e que estejamos com Cristo e com o Pai Celestial em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu vou dar uma paradinha agora, e assim que converter aqui, a gente retorna para a nossa irradiação, tá bom? Um beijo no coração de todos e um bom fim de semana para vocês. Deixa eu...